Vamos falar de medição de memória. Esse assunto, gente, ele é muito cobrado, mas muito mesmo. Para você ter ideia do muito, eu vou dar só exemplo das duas últimas provas do TJ de 2009, que foi primeiro grau, e a de 2014, segundo grau. 2009 foram 2 questões esse assunto, das 16. 2014 foi uma questão das 5. E não é só no TJ. Se vocês forem filtrar aí em site de questões, vocês vão encontrar muitas. Quando vocês vão armazenar um dado, um arquivo no pendrive, tem gente que fala assim, eu copio, se não couber o Windows me avisa, eu vou lá, pago outra coisa, tento de novo. Agora vocês não vão mais fazer assim. Vamos aprender isso. Então, o que é o sistema binário? O computador, ele só entende impulsos elétricos. O que é isso? Ele entende quando tem energia e quando não tem. E o homem, né, o pessoal de TI, para facilitar isso, ele representou quando não tem energia com 0 e quando tem energia com 1. Outro dia, assistindo o jornal, o jornalista lá falou, o computador entende 0 e 1. Falei, não, você está passando a informação errada, porque o computador não entende nem 0 e 1, ele entende impulsos elétricos que são representados por 0 e 1. Você já pensou o pessoal que trabalha com informática ter que ficar falando tem energia, não tem, não tem, não dá, né? Então, ele representa com 0 e 1. 1 quando tem energia, 0 quando não tem. E a isso se dá o nome de bit. Deixa eu escrever aqui por extenso. Bit. Bit caiu na prova TJ 2009. É a menor unidade de informação que um computador consegue entender. Isso é o bit. Então, o bit é 0 e 1? Não. O bit é um impulso elétrico que é representado por 0 ou 1. Isso que é o mais correto. Vocês vão ouvir muita gente falar por aí que é 0 e 1. Mas o mais correto é que ele é representado, tá? O bit, ele é representado pelo B minúsculo. Então, quando você vir assim, um bit. E aí, assim como, né, tem aquela música antiga sertaneja de raiz que diz que uma andorinha só não faz verão, o bit sozinho não faz nada. Então, bem, ele precisa de 8 dele para formar o que a gente chama de caractere. O que é um caractere, gente? Uma letra maiúscula ou minúscula, um número, um espaço, é um caractere. E é o nome do conjunto, né? Ao conjunto de 8 bits, eu dou o nome de byte. Então, byte é o conjunto de 8 bits ou um caractere, que eu represento pelo B maiúsculo. Então, se cair em prova 1 e o B maiúsculo, a referência é 1 byte. Viram como tem a grande diferença o B minúsculo para o maiúsculo. E aí, como é que eu consigo transformar o bit em informação? Essa foi a segunda questão do TJ 2009, referente a esse assunto. Porque existe uma tabela padronizada, chamada código ASCII, código binário, que lá eu tenho todos os caracteres, que são 256, com o código binário, a representação binária. Perguntem para mim qualquer um ali, para eu falar o código. Não sei, nenhum. Nem Bill Gates. Nesse momento eu vejo o alívio de vocês, né, pensando, meu Deus, eu vou ter que decorar tudo isso, já vou embora, desisto aqui mesmo. Não. Vocês precisam saber que existe essa tabela, esse código binário, e vocês precisam saber que é um conjunto sempre de 0 e 1.
Né? Teve uma questão do Excel que falava numa função que ninguém nunca cobrou de prova, que era o decabin, mas que, na verdade, se você ligasse decabin de binário, você chegava à resposta, porque era a única que tinha um código binário, tinha 0 e 9, tinha outros números, né? Então, é importante essas informações, tá? E por que a gente tem ali... Deixa eu ver se aqui... Não, aqui sim. E por que a gente tem... Por que o byte é um conjunto de 8 bits? Porque, como eu falei para vocês, nós temos 256 caracteres para representar. Né? Então, o 2 à oitava potência dá esse número. Da onde que surge esse 2? Do 0 e do 1. Então, o 0, essa base 2 é do 0 e 1. Aí, elevada à oitava potência, por isso que é o conjunto de 8 bits, para dar o 256. Então, não é algo assim aleatório, para poder representar todos esses caracteres. E continuando, o que vem depois do byte? Qual é a medida? Essa ordem é importante, tá? Que eu estou passando aqui para vocês. Então, olha só. O kbyte, ele é igual a 1024 bytes. Esse número é importante. 1024 vocês têm que saber. Por que não 1000? Por causa da base 2, do 0 e 1. 2 elevado à décima potência da 1024. Eu vou passar para vocês depois a questão que caiu no TJ 2014, que era uma continha referente a isso aqui, que era fácil. Era fácil, mas o que acontece? Chega na hora da prova, dá o branco, né? Teve gente que errou. Quem erra quer o quê? Recurso, né? Aí foram para o Google e descobriram que o kbyte ele pode ser 1024 bytes, mas tem gente que fala que ele é 1000 bytes. Vocês já ouviram falar disso? Vocês já compraram um pendrive, por exemplo, de 4 gigabytes e coloca lá, vai ver, ele tem menos de 4 gigabytes? Porque os fabricantes, eles calculam em cima de 1000 bytes. Isso existe. Mas a não ser que o examinador explique isso pra gente, a gente vai levar sempre em conta 1024. Tanto que a questão não foi anulada, não. Sempre 1024 bytes, tá? Depois vem o quê? Megabyte, que é igual a quê? 1024, o quê? Kbytes. E se o examinador perguntar isso aqui, esse número em bytes, quantos bytes tem no megabyte? 1.048.576 bytes. Esse número cai? Cai. Mas eu vou dar uma dica como resolver sem decorar. Quem não conseguir memorizar esse númerozinho, que depois até piora aqui. 2 elevado a 20ª potência. Depois do megabyte vem o quê? Que é igual a 1024 megabyte, que é igual a 1.073.741.824 bytes. A representação é 2 na 30ª potência. Essa representação cai, cai. Qual é a representação de 1024 bytes? 2 na 10. Pode cair assim. Vejam só. Prova me pergunta, o examinador me pergunta quantos bytes tem no megabyte. Eu esqueci. Mas se eu lembrar essa ordem, se eu lembrar que o megabyte é 2 na 20ª, basta eu fazer 2 na 20ª.
Fácil, né? Ou, vamos simplificar um pouquinho. Esquece o 0 do vigésimo e fica só com o 2. Se você fizer 1024 vezes 1024, vai dar o quê? Isso aqui. Então, é um raciocínio para chegar a esse número. Logo, para eu chegar nesse aqui, eu tenho que fazer o quê? Trigésima, né? Ou fazer 2 na trigésima, ou 1024 vezes 1024 vezes 1024. Ou seja, uso 3 aqui do 30 para chegar nesse 1 bilhão. Esse 1 bilhão aqui, ele é mais difícil de cair. Mas esse aqui a gente vê muitas questões de prova cobrando. Se você memorizou esse, é só fazer vezes 1024, que vai dar esse aqui também. Depois do gigabyte vem o quê? Terabyte. Que a gente vê cair, eu já vi cair como capacidade do HD, que a gente vai falar sobre isso depois, e a representação 2 na quadragésima. Ou seja, você vai seguir a mesma lógica se cobrar esse tipo de informação ali. Isso que, em geral, cai com o megabyte ou gigabyte. Leiam para mim. Leiam para mim. Esse B é o que, gente? Byte ou bit? Viram como o negócio tem que ter atenção? Se fosse em byte, ia multiplicar por 8, né? Isso é 8 vezes maior. 10 megabits por segundo. Então, olha só, há uma convenção. Primeiro, deixa eu falar isso aqui, para chegar ali onde eu quero. Quanto é isso aqui? Quanto é isso aqui? São medidas diferentes? Não. A mesma coisa eu falar 500 gramas, meio quilo. É a mesma coisa, só que um está em bit e outro está em byte. O byte é 8 vezes, né, o conjunto de 8 bits. Então, o que eu quero dizer para vocês? Existe uma padronização no falar, que quando eu uso a gigabyte, terabyte, megabyte, eu estou falando de capacidade de armazenamento. Então, capacidade do HD, capacidade da memória RAM, capacidade do pendrive. E quando eu falo megabits por segundo, eu estou falando do quê? Velocidade. Velocidade da porta USB, velocidade da placa de rede, velocidade da internet. Quando você vai contratar, liga lá, contratar 10 mega. 10 mega o quê? Ninguém sabe. 10 megabits por segundo. Quanto de informação você recebe por segundo? Faz o upload. Tem uma diferença para o upload e download, mas que não vem ao caso. Então, quer dizer que eu poderia falar aqui, ao invés de 4 gigabytes, falar 4 gigabits? Poderia, mas aí eu ia ter que fazer a conversão, né? O número não fica aqui igual. Tranquilo? Mas em prova, capacidade cai assim, como é a padronização ao falar, e a velocidade assim, 10 megabits por segundo. Tá?